Olá a todos, dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Esse estudo visa auxiliar aquelas pessoas que não conhecem nada e também para aquelas que querem acompanhar. Lembrando que esse estudo nos ajuda a entender por que estamos aqui na Terra, por que sofremos, por que nascemos com uma doença, uma deficiência, por que da dor, por que dos conflitos existenciais, enfim. Ajuda a que possamos compreender e ao mesmo tempo consola o nosso espírito, porque a nossa verdadeira vida é no plano espiritual, mas precisamos reencarnar para evoluir. E essa reencarnação, ela pode se dar até daqui séculos, conforme está no Livro dos Espíritos. Então é muito importante essa conscientização que o nosso corpo ele é finito, mas o nosso espírito, a nossa alma, ela continua a viver depois desta vida e ela já existia antes da reencarnação. Então vamos dar continuidade aqui. Paramos no item 2, a vida e a morte. Então vamos para a questão número 70. Em que se transforma a matéria e o princípio vital dos seres orgânicos após a morte? A matéria inerte se descompõe e vai formar novos seres. O princípio vital retorna à massa. Após a morte do ser orgânico, os elementos que formavam passam por novas combinações, constituindo novos seres que aurem na fonte universal o princípio da vida e da atividade, absorvendo-os e assimilando-os, para novamente o devolverem a essa fonte, logo que deixarem de existir. É interessante porque tudo volta à fonte, então esse fluido que anima os corpos, ele que é o fluido vital, ele também volta à fonte, que é o fluido cósmico. Então, assim também como o nosso corpo ele é constituído de átomos, e através dessas moléculas, ele vai também voltar ao todo, ou seja, nosso corpo se decompõe e volta ali fazer parte desses elementos que estão aí na natureza. Por exemplo, a gente lembra o Heráclito, que ele falava o seguinte: na natureza tudo se transforma, é um constante devir. Então tudo nasce, tudo morre e volta a nascer, é um constante movimento, tudo volta ao fogo e tudo do fogo renasce. Então é interessante porque é um filósofo pré-socrático e ele já tinha essa ideia desse constante devir, dessa constante mutação de nascimento, morte, e tudo volta a um grande elemento gerador que é o fogo. Se a gente pensar na questão das grandes explosões, por exemplo, a teoria que o universo surgiu de uma grande explosão que gerou um fogo. Então, ele já tinha essa intuição. Esses filósofos eles vêm nos trazer a intuição que eles tinham naquela época e já era um ensaio para a ciência de hoje. Então, essa resposta é muito grande. Então, vamos aqui. Os órgãos estão, por assim dizer, impregnados de fluido vital. Esse fluido dá a todas as partes do organismo uma atividade que lhes permite comunicarem entre si. No caso de certas lesões, ele restabelece funções momentaneamente suspensas. Mas quando os elementos essenciais do funcionamento dos órgãos foram destruídos ou profundamente alterados, o fluido vital não pode transmitir-lhe o movimento da vida e o ser morre. Então, nós vamos ver aí, quando um órgão ele é muito afetado, quando a ciência não consegue recuperá-lo, então tem aí a morte, Então, onde existe essa não continuidade da vida. Os órgãos reagem mais ou menos necessariamente uns sobre os outros. É da harmonia de seu conjunto que resulta essa reciprocidade de ação. Quando uma causa qualquer destrói essa harmonia, suas funções cessam. Como o movimento de um mecanismo, cujas engrenagens essenciais se desarranjaram.
como um relógio gasto pelo uso desmontado, por um acidente que a força motriz não pode pôr em movimento. Então, se a gente pensar no cérebro, o cérebro ele funciona como um todo. Ele tem um mecanismo de funcionamento onde ele se comunica de forma geral, corpo e o cérebro. Então nós temos aí o sistema nervoso central, ele funciona com o sistema nervoso periférico, e toda atuação que tem no corpo tem também uma ligação com o cérebro. Então é um conjunto. Então se há alguma coisa falha, então vai também trazer consequências para o corpo. Então se a gente imaginar, por exemplo, no intestino, que é considerado o segundo cérebro, uma boa alimentação vai nos ajudar numa boa química neural. Então quando nós não fazemos uma boa alimentação, vai gerar também prejuízos para o cérebro. Então nós precisamos estudar mais sobre a questão dessa questão do cérebro agindo sobre o corpo. Hoje tem estudos que falam de diabetes tipo 3 que causa Alzheimer. Por quê? Porque o cérebro ele produz sua própria insulina. Então o cérebro ele precisa que essa insulina ela possa por exemplo, a glicose ela entre dentro das células. Quando acontece um excesso de glicose no cérebro, porque a glicose não consegue entrar dentro da célula, aí essas células vão morrendo. Então tem vários estudos aí da neurociência, no Google acadêmico. Tem também um médico neurologista, Rafael de Oliveira, que ele fala disso num dos vídeos dele no YouTube. Aliás, tem vários vídeos, ele tem até um livro que ele escreveu. Então, não só dele, mas também de outras pesquisas, que é interessante ver como que o cérebro ele tem toda uma importância muito grande para a produção da sua própria insulina. E se a glicose não entra dentro do cérebro, da célula nervosa, vai acontecer então o diabetes tipo 3, que é justamente o Alzheimer. Então temos o diabetes tipo 2 e depois pode avançar para o diabetes tipo 3. Então a questão aí da ciência contribuindo para tudo isso. Então quando tem essa falência, vai acontecer então essa questão do Alzheimer e outras coisas. Mas investiguem, porque eu estou trazendo fontes que eu fui estudar, uma palestra que eu fui dar, e eu fui estudar muito sobre o Alzheimer e acabei tendo essas informações. Eu vou parar por aqui, para o vídeo não ficar muito comprido. Muito obrigada a todos. Se gostaram, compartilhem, clique no sininho para receber aí quando eu fizer um vídeo, né? E fiquem com Deus. Muita paz a todos.